meus amigos, olá, minhas amigas, caminheiros da jornada espírita, da jornada cristã, do Evangelho de Jesus. Mais uma vez estamos aqui, em nome do Centro Cristão Espírita Zico Horta, para trazermos algumas reflexões, algum aconchego para os nossos corações, para os seus, para os meus. De antemão já posso dizer que todo o estudo, toda a preparação para podermos aqui estar falando, já mexeu comigo. Já trabalhou em mim sentimentos que ainda estavam distantes de um equilíbrio. Então, assim, eu venho gravar essa palestra, esse estudo, mas de antemão colocando para vocês o tão bem que ler esse capítulo, entender um pouco mais, fez bem para mim. Me blindou durante a minha semana, me ajudou criando um casulo em volta de mim, de amor, de carinho, mas não um casulo de proteção, como posso dizer, me deixando invencível ou invulnerável, não. Um casulo que, na verdade, é um abraço espiritual, que, de acordo com a nossa caminhada, com o que eu pude colocar no meu dia a dia, a gente consegue equilíbrio, a gente consegue paz, porque as vicissitudes da vida vêm, as coisas do mundo chegam até nós. Então, antes de tudo, fica esse convite, mais uma vez, para que você dê a oportunidade, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, leia as passagens de Jesus, a obra de Emmanuel, que trabalha muito as passagens evangélicas do Novo Testamento, vão abrindo horizontes dentro dos nossos corações. Mas, sem mais delongas, hoje a gente está aqui para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Instruções dos Espíritos, onde a gente tem aqui a mensagem, no item 8, uma realeza terrestre, que é uma mensagem dada por uma rainha de França. Eu já ouvi palestras e estudiosos nomeando essa rainha, dizendo que poderia ser. Pouco importa, porque a mensagem dela é maravilhosa, é um alerta grandioso para todos nós. Ainda, mais de 150 anos, mais de 160 anos da mensagem. Ela é 1863. Mais de 2000 anos das colocações do Cristo. A gente ainda precisa desse alerta. Então, o capítulo 2, onde está a mensagem da Rainha de França, meu reino não é deste mundo. Então, Kardec nomeou o capítulo da icônica frase do Mestre Jesus no seu diálogo com Pilatos. Na verdade, é um diálogo já ali, um julgamento talvez. Então, a gente vai ler aqui na tradução do nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias, Jesus diante de Pilatos. Vou dar uma pincelada em alguns pontos que merecem a nossa reflexão, para depois a gente ir lá na mensagem da rainha. Rainha enquanto encarnada, enquanto esteve na oportunidade do corpo. Então, conduziram Jesus de Caifás para o pretório. Era cedo e eles não puderam entrar no pretório para que não se tornassem puros e pudessem comer a Páscoa. Então Pilatos se dirigiu para fora em direção a eles e disse: que acusação trazeis contra esse homem? Em resposta, disseram-lhes: se ele não for malfeitor, não te entregaríamos ele. Disse-lhe Pilatos: tomai-vos e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram os judeus. Então, assim, você já vê que Pilatos já não queria aquele problema. Isso é problema de vocês, julgue diante das leis de vocês. Não nos é lícito matar ninguém para que se cumpra a palavra de Jesus, que dissera indicando o tipo de morte que estava prestes a morrer. Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus. Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo ou os outros te disseram isso a respeito de mim? Jesus responde com a pergunta.
E ali Pilatos, que já estava confuso, que já estava hesitante: acaso eu sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. O que fizeste? E Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. E aqui ele continua o diálogo com Pilatos. Então, a partir do momento que ele é colocado como rei, né, no diálogo com Pilatos, ele rapidamente, né, percebendo, por óbvio, a hesitação de Pilatos, ele coloca que o reino dele não é deste mundo. E o que Jesus quis dizer com isso? A palavra, né, a frase, ela faz parte do roteiro central da mensagem do Cristo. Porque ali ele coloca para nós a imortalidade da alma, a sobrevivência a fim do corpo físico, trazendo para nós a existência de um reino que na verdade está no coração de cada um de nós. Não é um local circunscrito, mesmo no mundo espiritual. Esse reino está dentro dos nossos corações. E aí a tônica, e aí há todo o desenvolvimento da sua mensagem, do seu trabalho, da sua exemplificação. Então, Kardec, muito bem orientado e muito feliz na sua didática, coloca esse capítulo logo no início, é o segundo capítulo. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque são os temas centrais. Aí depois ele parte para as bem-aventuranças, e aí o Evangelho, você percebe o carinho, o detalhe que Kardec, ao colocar. Por quê? Justamente por ser o cerne, né? Porque a gente precisa entender isso aqui para a gente passar depois a entender as bem-aventuranças e o resto das colocações de Jesus. Então retirado um texto já na parte final da vida física dele, mas ele vem no início do Evangelho segundo o Espiritismo para ressaltar isso para nós, né? Eu tenho uma frase dita pelo Haroldo Dutra Dias, em uma das palestras que foi até visto pelo próprio youtuber, isso já tem um tempo, e ele no desenvolvimento da ideia dele, ele coloca: viva como um imortal. E aquela frase ecoou em mim, eu escrevi ela ali na hora, e eu depois até pedi para uma artista muito querida do meu coração fazer um quadro. Eu tenho esse quadrinho aqui, né? Haroldo Dutra Dias disse isso. Por quê? Porque isso é fundamental para nós. Vivermos como imortais, sabermos, né, que tudo que se angaria na vida física não vai ser levado por nós, que a nossa bagagem precisa ser uma bagagem de bons sentimentos, de boas ações, de grandiosos exemplos, porque o exemplo arrasta. E vivermos as dificuldades, as vicissitudes que a vida material nos propõe para a nossa lapidação, para o nosso crescimento. Ainda na tocada aqui do nosso irmão Haroldo, essa semana eu li uma frase dele, que foi publicada na internet, mas a frase foi numa palestra que ele fez em Belo Horizonte em 2011. E ele fala o seguinte, olha: alguém que seja fraterno, uma pessoa que tenha empatia, simplicidade, que é capaz de perdoar, que é capaz de revelar os seus defeitos, ser transparente, é de fato uma alma formosa. Uma alma em que o Evangelho deixou de ser um livro e passou a ser um roteiro. O que mais me emociona hoje é ver o Evangelho em alguém. Olha só, meus irmãos, que frase maravilhosa, que colocação abençoada. O Evangelho deixar de ser um livro para ser um roteiro. É o que a fé vem nos propondo, o que o Espiritismo vem nos propondo, o que o Cristo vem nos propondo. Mas eu digo, a fé vem nos propondo pelo seu projeto, que, né, iniciou-se no final do ano passado, por conta de todos os acontecimentos do ano de 2020, está, né, aguardando para poder decolar de verdade, mas que já está ao nosso dispor, que é o Evangelho Redivivo. É vivermos o Evangelho, utilizarmos do livro,
que é muito importante lermos, né? O Espírito de verdade, amai-vos, instruí-vos. Então a gente precisa dessa instrução, a gente precisa ler, a gente precisa compreender, mas principalmente a gente precisa viver. É aí que está o X da questão. André Luiz tem uma fala nesse livro maravilhoso também, que é Vivendo o Evangelho, o volume 1, que ele coloca o seguinte, olha. As vicissitudes do seu caminho, a doutrina espírita é bênção de todas as horas, restabelecendo a simplicidade da Boa Nova e ampliando o entendimento da verdade evangélica. Ou seja, a doutrina espírita é uma ferramenta para te ajudar em todos os momentos e te ajudar também a entender essa verdade evangélica. Antes, lá atrás, ciente das tuas imperfeições, insuperáveis em uma única existência, porque a gente tem dificuldades que talvez a gente perceba que vai ser difícil de vencer nessa oportunidade. Mas que a gente tem que trabalhar, iniciar esse trabalho, minimizar ela ao máximo possível, mas a gente percebe que são dificuldades acerbas. Talvez esse autoconhecimento nos demonstre isso. Então antes, quando você percebia isso, antes do contato com a doutrina espírita, da imortalidade da alma, da reencarnação, temias a punição eterna, enxergando no poder divino o juiz implacável e caprichoso. Hoje, porém, o Espiritismo revive a palavra autêntica de Jesus e te explica, com toda a lógica e bom senso, que Deus é sempre misericórdia e amor. Então, além da gente, do ser humano como um todo, né, o cristianismo como um todo, ter se arraigado por séculos, né, a letra do Evangelho, não trazendo isso para a vida, a própria época de Jesus, o movimento farisaico, que tinha o conhecimento das leis de Moisés e de toda, né, a complexidade de todos os ensinamentos que aquela religiosidade existia, os relatos nos mostram que, né, era muito mais assim, faço o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque eles mesmos não cumpriam. A hipocrisia era tremenda e infelizmente a gente ainda, 2020 anos depois, a gente ainda arrasta esse egoísmo, essa hipocrisia, estando agarrados ao pé da letra. Então o que André Luiz está falando para nós? Meus irmãos, calma. Aquelas penas eternas, aquilo tudo que você via que era difícil de enfrentar com você mesmo, vamos ter tempo. Há um Deus misericordioso, há um plano, mas você precisa fazer sua parte. O Cristo nos espera há milênios. Não é só há 2000 anos, há milênios, porque ele é o governador planetário, esteve, participou ativamente da formação do orbe, que nos abraça, que nos recebe. Só que a gente precisa dar o nosso passo, a gente precisa caminhar. E aí eu vou pegar uma colocação do nosso irmão Humberto de Campos, daqui a pouco a gente volta para cá. Humberto de Campos, no livro Contos e Pontos, no livro Cartas e Crônicas, no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 5, Humberto de Campos vem colocando um diálogo e uma passagem de Jesus com Zacarias. E ali o mestre explicando, falando sobre o reino de Deus, ele finaliza para Zacarias e a frase que eu marquei aqui. A estrada para o reino de Deus é uma longa subida. Eu, como ando de bicicleta, às vezes a gente sai, vai passear, vai andando de bicicleta e a gente chega, tem aquela subida gigantesca. E o prazer de vencê-la, por mais sofrimento que ela, ela nos concede durante o seu trajeto, é muito grande. Então eu sempre faço essa analogia para a minha vida. Tento fazer, a todo momento, que as dificuldades são as subidas em cima de uma bicicleta, a pé, o que quer que seja, porque as subidas são duras, Então Zacarias, depois desse diálogo, dessa colocação do Cristo, fica numa felicidade, conversa com os parentes,
Porém, quando ele vai encontrar o Cristo novamente, quando ele vai ver o Cristo novamente, o Cristo já está carregando a cruz do martírio. Já açoitado, já muito machucado. E Zacarias se desespera em uma dos relances ali de carregando a cruz. Ele chega perto de Jesus e fala: Senhor, Senhor. E Jesus, afagando-lhe, diz: Sim, Zacarias, os que quiserem alcançar o reino de Deus subirão ladeira escabrosa. Para a conquista do reino de Deus, este é o caminho. Então, mais uma vez, o que nosso mestre querido quis dizer para Zacarias e para todos nós? Precisamos querer subir essa ladeira. E ela é difícil de ser subida, precisa de força de vontade, precisamos imprimir um ritmo. Precisamos colocar o Evangelho como roteiro nas nossas vidas e criar também um roteiro para a nossa melhoria, atacando os pontos, ou atacando no bom sentido, do sentido do bom combate, os pontos e as mazelas que ainda residem em nós. Então, as dificuldades, elas estão nos rodeando. Mas, na verdade, elas são oportunidades da nossa caminhada. E se nós decidirmos verdadeiramente viver como imortais, desejosos de colocar na nossa bagagem valores, sentimentos, boas ações, aproveitando ao máximo essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo, certamente a nossa situação mais adiante, ainda talvez no mundo físico, ou muito provavelmente ao nosso retorno à nossa pátria maior, será diferenciado. Será diferenciado. E aí a gente vem para cá para poder falar um pouquinho da nossa querida Rainha de França, que, como falei, há no meio espírita algumas discussões sobre quem seria, e eu colocaria para vocês uma opinião de que isso pouco importa. Dado ao relato grandioso. São 5 parágrafos. Eu vou ler os parágrafos rapidamente e a gente vai abordando um pedacinho de cada um, pouquinho de cada um deles. Vem então a Rainha de França. Quem melhor do que eu poderia compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Então, meus irmãos, aquele ditado popular de que caixão não tem gaveta, olha aqui a Rainha de França confirmando ele para nós. Pode ser um termo bem chulo, mas é muito verdadeiro. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Então ela ainda, ao que tudo indica, ainda perdeu essa realeza antes mesmo do seu desencarne. E daí vem as cogitações de quem seria ela. Vamos pular essa parte, vamos para o que interessa, que é a mensagem grandiosa que está aqui. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e os quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Esse é o primeiro parágrafo. Meus irmãos, olha só a desilusão que ela teve. Por que ela teve essa desilusão tão grande? Porque ela não viveu como uma imortal. Ela acreditou que todo o aparato terreno que a envolvia que existiria um séquito aguardando ela no mundo espiritual, no reino dos céus, como a própria palavra que ela usou aqui. E nós, quantas desilusões nas nossas centenas ou milhares de encarnações que tivemos,
nós experimentamos? André Luiz, na sua obra, Nosso Lar, notadamente, que é a primeira obra e narra esse momento, a desilusão dele é muito grande. Otília, no livro Depois da Morte, Além da Morte, perdão, Otília é uma trabalhadora da Mansão do Caminho, ela também passa certa desilusão. Frederico Figner, no livro Voltei, também tem os seus momentos de desilusão, mesmo sendo um espírito atuante. Então, olha a importância da gente entender o que nós estamos fazendo aqui, o contexto da importância no ambiente que vivemos, seja familiar, seja de trabalho, seja o ambiente da casa espírita. E aqui não é nenhum incentivo à vaidade, achar que eu sou muito importante ou que você... Não é isso. Mas é entender a oportunidade e o que a gente pode fazer, as ferramentas que estão ao nosso dispor. Porque essas ferramentas vão lapidar o nosso coração, vão lapidar a nossa caminhada. Uma outra coisa que ela coloca aqui, né? Ela acreditava que por ela ter, ela desprezou pessoas, melhor dizendo, que não tinham sangue nobre durante a sua passagem. Quantos de nós, mesmo não tendo nenhuma realeza terrena, talvez desprezamos irmãos que não fazem parte do nosso meio social, que não fazem parte do nosso entendimento religioso. As situações da vida, né? Como que ainda existe um preconceito. Mesmo nós, espíritas, cristãos, a gente escorrega nisso ainda. Seja pela uma religião diferente, seja por opção sexual diferente, seja pela cor de pele diferente, seja até porque a pessoa nasceu num outro local que não o seu, que não o meu. A gente ainda julga pelas aparências físicas e condições físicas, sem colocar, né, no nosso dia a dia, nas pessoas que nos rodeiam, a imortalidade da alma. Porque lidamos com seres imortais como nós, que estão tendo a oportunidade bendita como nós. Então a Rainha de França, ela deixa esse recado para nós. Meus irmãos, eu desprezei. Muito provavelmente um desprezo de um soberano talvez beirasse até a humilhação. E a decepção e a humilhação que ela sofreu depois foi ver que essas pessoas estavam acima, mas muito acima, espiritualmente, que o coração dela. Provavelmente ela teve de ser socorrida por essas pessoas. André Luiz, no livro Nosso Lar, tem também uma passagem de uma senhora que ele encontra ela já no mundo espiritual, já na colônia Nosso Lar, ele encontra ela no Aeróbus. E ela o cumprimenta, ele fica muito sem graça. No decorrer do livro ele vai lembrar, ele vai ver numa tela, né, que existiu no mundo espiritual, que aquele coração endereçava-lhe preces de agradecimento, pedindo a providência divina que o abençoasse ainda como médico da terra. E ele lembra que ele atendia aquela senhora e o marido dela até mesmo com certa má vontade. A secretária dele dava uma empurrada, não, atende, André. E olha o constrangimento que ele teve de vê-la, né, orando por ele, querendo o seu bem, agradecendo os momentos que ele a atendia, mesmo com essa má vontade. Quantas vezes isso não acontece no nosso dia a dia ainda? Se não acontece já, né? Se isso não acontece com o seu coração, meu irmão, minha irmã está me ouvindo, muito provavelmente você está muito próximo ou já vive o roteiro do Evangelho. A sua vida é esse roteiro. Outra coisa que ela coloca aqui, a esterilidade das honras e por que com tanta avidez a gente ainda busca isso. A gente busca ser elogiado, isso massageia. A gente quer estar em situações, né? A gente é muita gente, mas o ser humano ainda
é desejoso, né, de homenagens. Por que a gente busca isso com tanta avidez? O que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? É uma pergunta que está nesse livro aqui, né? Um roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho. E o autor coloca essa pergunta. E a resposta, pelo que eu posso ver do próprio Kardec, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. A importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé da vida futura. O que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura? Ao contrário agora. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos sobre um montículo de terra. É trazido a ter uma humildade. É necessário ter essa humildade. Então vamos voltar aqui para a nossa querida rainha. Para se granjear um lugar neste reino são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem em que posição ocupastes, mas o bem que fizeste, quantas lágrimas enxugaste. Tá vendo? Olha o que precisa para estar vivendo esse reino dos céus. São coisas que estão aqui dentro do nosso coração. É um trabalho que precisa ser feito aqui. Está claro. E a rainha narra aqui para nós que ela não fez isso. Muito pelo contrário, que ela viveu a vida terrena na plenitude da parte material. Quantas lágrimas enxugaste? Chico falava, né, que o bem que fizermos é o nosso advogado em qualquer parte. E certamente será no mundo espiritual. Porque é isso que vamos carregar, né? Terceiro parágrafo. Ó Jesus, tu que disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Ou seja, se está buscando um trono, você vai passar dificuldade. Você vai ser encaminhado às veredas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Então é muito justo a gente, no nosso trabalho de subsistência, a gente ser desejoso de melhorar a condição, né, financeira da casa, a gente querer melhorar o conforto que se for possível, tudo dentro de uma medida de equilíbrio, é muito justo. Isso molda a sociedade, isso impulsiona a sociedade. Você desenvolver o seu trabalho, qualquer que seja, com zelo, desejoso de crescer, né? Que isso não passe por cima de ninguém, é óbvio. Seja uma coisa sadia, né? Um casal unido em prol, né, de dar o que for de melhor para os filhos, vivendo com simplicidade, mas buscando se melhorar. Agora, se vivemos a vida só buscando os caminhos mais fáceis, eu sinto te dizer que tudo aquilo que precisa ser lapidado no seu coração vai ficar para depois. Vai ficar para depois. Então a gente tem que fazer tudo com dificuldade. Não, a vida também não é um sofrimento completo. Até porque o nosso estado de espírito influencia demais nisso. O início da nossa conversa aqui, eu coloquei isso, que estudando, né, vivendo o capítulo 2 do Evangelho durante a minha semana, eu tive a oportunidade de estar mais equilibrado, estar mais sereno. E nem por isso as dificuldades do meu caminho deixaram de vir. A diferença foi como eu as encarei. Esses são os pedidos que, né, a gente deveria fazer nas nossas preces. Buscar a serenidade. Porque se a gente pedir só para se livrar dos problemas, os nossos problemas vão continuar conosco. As nossas mazelas, elas não vão ter oportunidade de ser trabalhadas. Então, se o problema vem, que estejamos num estado de espírito amoroso, evangélico, o evangelho como um roteiro e não como um livro.
Quarto parágrafo. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre, ao caixão com gaveta. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. As ilusões terrenas somem. Os holofotes que a terra coloca sobre os nossos corações se apagam. E aí vem a verdade, nua e crua. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a ela. É muito claro, né, meus irmãos? É difícil, não é fácil não. A sedução do mundo material ela é muito grande, independente de condição financeira. Seja para o abastado ou para o miserável, as ilusões e as ofertas do mundo físico são grandes tentações a serem vencidas. Último parágrafo. Compadecei-vos do que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-o com vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma rainha da França, Havre, 1863. Nos convida a ter compaixão. E o ano de 2020, precisamos ter essa compaixão para conosco. Precisamos ter muita compaixão para aqueles que nos governam. Precisamos ter muita compaixão para aqueles irmãos que estão se aproveitando de toda essa situação de pandemia. Precisamos ter compaixão. Precisamos ter essa compaixão dentro do nosso lar, para as pessoas que pensam diferente de nós. E aqui eu estou falando especificamente das questões que vivemos hoje. Precisamos ter essa compaixão para os nossos irmãos de caminhada espírita que pensam diferente de nós. Essa semana eu li o livro Seara dos Médios e tinha uma mensagem também de compaixão, eu estou me lembrando dela aqui. E isso ficou latejando durante o dia todo. Não sei se foi terça ou quarta, bom, foi essa semana. A necessidade da gente ter essa compaixão, da gente entender a dificuldade do outro. Porque também precisamos de muita compaixão. De muita. E a prece, né? A união entre o céu e a terra. Essa não pode faltar no nosso dia a dia. Mas não aquela prece maquinal, não aquela prece de repetição de palavras, mas aquela prece do coração, onde onde a gente consegue mesmo acoplar um contato com o mundo espiritual, com o nosso mentor, elevando realmente o nosso pensamento e não pedindo que as dificuldades sumam, mas que nós possamos, diferentemente disso, fazer diferente e fazer melhor. Para finalizar aqui, uma frase do nosso irmão Emmanuel, no livro Irmão. Realmente não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas desde agora pode iluminar o reino de Deus que está em ti. Avalia as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que entesouraste no campo das próprias experiências. E nunca te acomodes com o desespero. Meus irmãos, não tem porquê a gente se desesperar, a gente se entrelaçar com esse sentimento. Precisamos buscar a serenidade, precisamos buscar o contato, com esse sentimento amoroso que o Cristo nos ensinou, entendendo que o reino dele não é deste mundo, não são as glórias terrenas que vão nos fazer caminhar, e sim todo o cabedal de sentimentos nobres e ações que vamos poder levar. Agora, realmente, para finalizar, lembrei do André Luiz, que ele tem uma colocação maravilhosa. Todos vão atravessar a fronteira do mundo espiritual e passar pela alfândega da consciência. Tem gente que tem medo da alfândega lá dos Estados Unidos, né? Os mexicanos querem passar a alfândega lá. É fichinha perto da alfândega que está aí dentro do seu coração, do seu espírito, gravado no seu perispírito.
alfândega da consciência. Na bagagem, pouco importa o rol de títulos honoríficos, certidões de poder ou prestígio, ou dificuldades e sofrimentos por que tenham passado. Aí tudo fica para trás. Essa alfândega não vai te perguntar sobre isso. O patrimônio moral é o único documento válido para entrar com serenidade na vida futura. Esse é o passaporte, esse é o visto que a gente tem que buscar, meus irmãos. É esse consulado da consciência que a gente tem que estar buscando todo dia. É esse consulado das boas ações que a gente tem que estar demonstrando que a gente tem capacidade de entrar, de fazer jus. Sem esse passaporte devidamente preenchido com as anotações do bem, o espírito recém-liberto da vida material sofre as consequências dos seus enganos e sente a necessidade de novas experiências físicas, almejando a renovação íntima e o respeito às leis divinas. Então, se esse passaporte nosso não tem esse carimbo das boas ações, do patrimônio moral, certamente passaremos por dificuldades. E buscaremos aí, diante da misericórdia divina, uma renovação, uma nova encarnação, um novo planejamento. Então, antes da gente pensar no que a gente está, caminho que nós estamos colocando na nossa vida, vamos pensar nisso, o investimento que nós fizemos, o investimento que a misericórdia divina fez para que aqui estivesse, para que aqui a gente possa estar num corpo físico, caminhando. No reino de Jesus não há privilégio nem disfarce. Cada um é o que é. Cabe a cada um de nós, meus irmãos. Que essas reflexões parcas e humildes possam, assim como no meu coração, possa no seu também reverberar em boas energias, em boas vibrações, principalmente em ações. Sempre lembrando dessa frase, do Haroldo Dutra Dias, que o Evangelho deixe de ser um livro e passe a ser um roteiro. Que o Evangelho esteja dentro de nós como o Evangelho redivivo. Um grande abraço.